As lendas urbanas fazem parte do nosso imaginário coletivo. Elas são contadas em rodas de amigos, sussurradas em corredores de escolas e replicadas incansavelmente na internet. Muitas parecem absurdas demais para serem verdadeiras. Histórias de criaturas bizarras, crimes misteriosos ou pessoas que desapareceram sem deixar vestígios. Mas e se algumas dessas histórias tiverem de fato um fundo de verdade? Prepare-se para descobrir que a linha entre o mito e a realidade pode ser mais tênue do que imaginamos. Neste vídeo de Top 10 da Verdade, vamos revelar as 10 lendas urbanas que têm base real. O que era apenas um conto assustador pode ter sido inspirado por fatos concretos, pessoas reais e até documentos históricos. Desde muito cedo, pais assustam seus filhos com a figura do temido Homem do Saco, um velho encapuzado que captura crianças mal comportadas. Embora pareça um aviso genérico para manter os pequenos em segurança, essa lenda urbana tem raízes sombrias e surpreendentemente reais. No Brasil, a figura ganhou notoriedade no início do século XX com o caso de José Augusto do Amaral, um criminoso conhecido como o Monstro de Glicério, acusado de sequestrar e assassinar crianças. Outro caso real que alimenta essa lenda é o de Francisco da Costa Rocha, o Chico Picadinho, um serial killer brasileiro que aterrorizou a população nas décadas de 60 e 70. Mas o episódio mais chocante aconteceu em 1927, quando um homem chamado José Ramos foi preso no Rio de Janeiro, acusado de matar crianças e esconder os corpos em sacos, alimentando ainda mais o mito. Esses casos reais chocaram o país e ganharam ampla cobertura da imprensa, sendo incorporados no folclore urbano. A imagem do Homem do Saco passou a simbolizar o medo do desconhecido e do perigo à espreita, tornando-se uma ferramenta de alerta para os mais jovens. Uma das lendas urbanas mais populares no Brasil, a loira do banheiro assombra escolas há décadas. A história conta sobre uma mulher loira que aparece nos banheiros femininos após certos rituais, como dar descarga 3 vezes ou repetir seu nome diante do espelho. O que poucos sabem é que essa lenda tem raízes em um caso real, envolvendo Maria Augusta de Oliveira Borges, uma jovem de família nobre que faleceu misteriosamente em 1891. Alguns registros indicam que ela teria sido enterrada viva, após um desmaio confundido com morte. O túmulo estaria localizado em um cemitério de São Paulo, e desde então, relatos de assombrações começaram a surgir, principalmente em colégios onde seu nome é mencionado. Com o tempo, a figura foi ganhando aspectos fantasmagóricos, loira, pálida, ensanguentada. O mito evoluiu, mas sua origem permanece ligada ao trágico destino de uma jovem real. O Experimento Filadélfia é uma das lendas urbanas mais famosas dos Estados Unidos e envolve supostas tentativas da Marinha Americana de tornar um navio invisível em 1943. Segundo relatos, o navio USS Eldridge desapareceu misteriosamente do porto da Filadélfia e foi visto momentos depois em Norfolk, a mais de 300 quilômetros de distância. A tripulação teria sofrido mutações, enlouquecido ou até fundido com as estruturas do navio. Embora a Marinha negue tudo, há registros de documentos e testemunhos que sugerem experiências com campos eletromagnéticos na época. O físico Nikola Tesla, inclusive, teria sido consultado antes de morrer. Muitos acreditam que parte dos experimentos se baseou em projetos reais da Segunda Guerra, como o Project Rainbow. Mesmo sem confirmação oficial,
os vestígios históricos e a insistência de ex-militares em relatar os fatos dão à lenda um inquietante tom de verdade. A boneca Annabelle tornou-se um ícone dos filmes de terror, mas sua origem é ainda mais perturbadora. Diferente da figura de porcelana retratada nos cinemas, a Annabelle real é uma boneca de pano Raggedy Ann, que, segundo os demonologistas Ed e Lorraine Warren, estava possuída por um espírito maligno. Em 1970, uma jovem estudante de enfermagem recebeu a boneca como presente. Rapidamente, estranhos fenômenos começaram. Bilhetes com mensagens escritas, movimentos inexplicáveis da boneca e ataques físicos a quem tentava se aproximar. Os Warren alegam que o espírito era de um demônio tentando se passar por uma criança para possuir uma alma humana. A boneca foi selada em um relicário de vidro e guardada no Museu do Casal, onde permanece até hoje. Há até relatos de visitantes que zombaram da boneca e sofreram acidentes fatais depois. Popularizada por músicas e relatos em rodovias brasileiras, a figura do homem da estrada é descrita como um andarilho que aparece de repente, muitas vezes pedindo carona ou alertando motoristas sobre acidentes que ainda não aconteceram. O caso mais emblemático aconteceu na rodovia Anhanguera, onde motoristas relataram avistar um homem ensanguentado pedindo ajuda próximo ao quilômetro 308. Ao retornarem com socorro, não havia ninguém. Mas horas depois, um acidente fatal ocorreu exatamente ali. A polícia rodoviária tem vários boletins com relatos semelhantes, mas sem explicações lógicas. Alguns acreditam que seja o espírito de vítimas de acidentes passados. Outros, que seria uma espécie de anjo da estrada. A lenda se fortaleceu pela repetição dos relatos, documentados por décadas e registrados em jornais e programas televisivos. No Hospital Universitário de Juiz de Fora, Minas Gerais, inúmeros relatos falam sobre uma enfermeira fantasma que aparece nos corredores durante a madrugada. Testemunhas descrevem uma mulher vestida com um uniforme antigo, empurrando uma maca e desaparecendo ao virar os cantos do hospital. O mais perturbador: muitos pacientes, antes de morrer, afirmam ter sido cuidados por essa figura, mesmo quando nenhum profissional estava escalado naquele horário. Registros antigos apontam para uma enfermeira que faleceu em um incêndio no hospital nos anos 50, tentando salvar pacientes presos nas enfermarias. Desde então, relatos aumentaram entre funcionários e visitantes. Há registros de sensores de presença acionando sozinhos e câmeras que capturam sombras inexplicáveis. Por mais que a administração evite comentar, a lenda se consolidou com base em ocorrências reais e continua assustando até os mais céticos. Após o desastre nuclear de Chernobyl em 1986, inúmeras teorias surgiram, mas uma delas ganhou contornos de lenda urbana, com base em documentos liberados anos depois. Segundo relatos de ex-funcionários e vigilantes, estranhas figuras humanoides foram vistas nos arredores da usina dias antes da explosão. Chamadas de Homens de Preto de Pripyat ou Mothman da Ucrânia, essas criaturas eram descritas como altas, com olhos vermelhos e silenciosas. Um relatório confidencial da KGB, liberado em 1999, menciona a movimentação de militares e registros de voos não identificados na área antes do desastre. Apesar de não haver provas físicas, a quantidade de testemunhos e a omissão das autoridades alimentam a suspeita. A lenda também se baseia no comportamento incomum de animais antes do acidente, como pássaros fugindo em massa e cães uivando por dias.
O monstro do Lago Ness, ou Nessie, é uma das lendas mais persistentes do mundo. Originária da Escócia, ela remonta ao século VI, mas ganhou notoriedade em 1934, com uma fotografia que mostrava uma criatura marinha de pescoço longo emergindo das águas do lago. O que dá base real à lenda são os inúmeros avistamentos registrados ao longo das décadas, inclusive por cientistas e mergulhadores. Investigações com sonar já captaram formas não identificadas no fundo do lago, e imagens térmicas mostraram movimentações incomuns. Alguns acreditam que Nessie seja um plesiosauro sobrevivente, espécie considerada extinta há milhões de anos. Outros defendem que o lago possa abrigar túneis subterrâneos ligados ao mar. Apesar de várias fraudes desmascaradas ao longo dos anos, os relatos continuam, tornando essa lenda uma das mais misteriosas, e com forte lastro em testemunhos reais. Na Inglaterra medieval, por volta do século XII, 2 irmãos foram encontrados vagando perto da vila de Woolpit. O detalhe perturbador? Ambos tinham a pele verde e falavam uma língua desconhecida. Segundo os moradores, as crianças pareciam desorientadas e famintas. Com o tempo, a garota sobreviveu, aprendeu inglês e contou que vinham de uma terra chamada St. Martin's Land, onde o sol nunca brilhava e tudo era verde. A história foi documentada por monges e cronistas da época e permanece sem explicação concreta. Alguns teóricos acreditam que as crianças vieram de um mundo paralelo ou subterrâneo. Outras hipóteses sugerem intoxicação alimentar, doenças raras ou até migração de comunidades isoladas. A veracidade do caso é reforçada por múltiplas fontes históricas. Embora não se trate de um fenômeno moderno, o mistério da origem dessas crianças continua instigando estudiosos até hoje. Presente em diversos países, a lenda da mulher de branco é quase universal. No Brasil, há inúmeros relatos sobre uma figura feminina vestida de branco que aparece em estradas pedindo carona, especialmente em noites chuvosas. Ela sobe no carro, fica em silêncio e desaparece ao chegar em um ponto específico. A história se fortaleceu com casos documentados de motoristas que bateram os carros logo após encontrar essa figura. Em São Paulo, uma das versões mais conhecidas ocorre na Estrada da Morte, em Guarulhos. O que torna essa lenda mais crível é que há boletins de ocorrência com descrição semelhante dos motoristas, sem que eles se conhecessem. Além disso, a história bate com o falecimento de uma jovem naquela região, vítima de atropelamento. A repetição dos eventos e a consistência dos relatos reforçam a ideia de que, por trás da lenda, pode haver algo real e aterrador. Lendas urbanas fascinam não apenas por seus elementos sobrenaturais, mas porque muitas se enraizam em fatos reais, tragédias, coincidências ou eventos inexplicáveis que o tempo transforma em mistério. O poder dessas histórias está justamente na dúvida: será só invenção? Ou há mesmo algo além da compreensão? Muitas das lendas aqui citadas ganharam força justamente por terem testemunhas, registros oficiais ou documentos que alimentam sua veracidade. Elas são um reflexo de nossos medos mais profundos e da eterna curiosidade pelo desconhecido. Ao olhar para essas histórias com mais atenção, descobrimos que o terror pode não estar apenas na ficção, mas nas brechas da realidade. E você, conhece alguma lenda urbana que pareça mais real do que imaginamos?